Muy buenas Muito boa tardes, tarde, ministros, companheiros deste tempo final, da Era da Pedra Angular e dispensação do Reino. Reunidos lá em Matamoros, no México, na congregação que pastoreia o reverendo Alfredo Aguilar, onde está se realizando estas atividades, que o reverendo Andrés Cruz Gallegos, que ele também está aí presente, reverendo Andrés, e está realizando nesses lugares no México, e hoje está aí com vocês em Matamoros. Hoje, segunda-feira, 2 de outubro deste ano de 2023, e também eu soube que também está por lá o nosso irmão Juan Ramos, a quem eu envio uma cordial saudação e as minhas felicitações pelo seu aniversário. Que Deus o abençoe grandiosamente, o prospere espiritualmente e materialmente também. E continue se preparando com o povo que Deus lhe permitiu pastorear, para que dessa forma esteja pronto para receber as promessas que Deus tem para este tempo, tal como todos os ministros que estão aí presentes juntos com o reverendo Andrés Cruz Gallegos e vossas congregações. E também amanhã, na terça-feira, 3 de outubro, estará na congregação que pastoreia o reverendo Davi Palácios, lá em Reynosa, Tamaulipas. No dia 4 de outubro, quarta-feira, estará em São Luís Potosí, com o reverendo Pedro Martínez Aguilar. Na quinta-feira, 5 de outubro, estará em Guadalajara, com o reverendo Josué Villaseñor Hernández. E na sexta-feira, estará, 6 de outubro, estará em Cihuatanejo, Guerreiro, com o reverendo Fael Villaseñor. Nesses dias, ele estará visitando, o reverendo Andrés Cruz Gallegos estará visitando esses lugares, e pedimos a Deus que o abençoe e abençoe essas atividades, e que seja de grande bênção e crescimento espiritual para todos aqueles que estarão aí participando destas reuniões. Podem assentar-se se estiverem em pé por uns minutos. Estamos no tempo mais glorioso de todos os tempos. Um tempo no qual, onde esse anjo forte, que nos fala no livro do Apocalipse, capítulo 10, o qual proclama que o tempo já não é mais, que o tempo de redenção, que é o que ele escreve aí em uma das Bíblias, o irmão William, ou seja, que o tempo da dispensação da graça, onde as pessoas se davam a oportunidade para elas de receber o Senhor como seu único e suficiente Salvador, que é o cumprimento da primeira vinda do Senhor, trazendo assim, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, a pessoa obtinha o perdão de seu pecado, de seus pecados, e um novo nascimento, para assim se preparar para a transformação. Como em cada era, cada um estava esperando por essa promessa, eles estiveram crendo que na sua era iria acontecer isso. Porém, ao terminar sua era, então ficam com a promessa da ressurreição, mas já tem uma porção, a primeira parte, a qual obtiveram essa parte quando receberam o mensageiro de sua era e fizeram parte dessa era. E neste tempo final, é prometido que quando se completar o número do último escolhido, aí entra essa etapa onde já se tinha feito o chamado para tomar o livro, mas por quanto estava nessa etapa da construção do lugar santíssimo, abriu-se esse tempo, essa brecha para realizar o recolhimento dos que pertenceriam a esse lugar,
E isso, o qual, quando se fez esse chamado, aí recolheram, ou foi recolhido, percorreu-se aí, recolheu-se aí todo tipo de peixe. E esse é o tempo onde, já estando já o número completo nesse recolhido, ou recolhimento, então ele se levanta do trono do Pai, toma o título de propriedade, vejam, e isso ele tinha tomado, o qual ele tinha tomado no capítulo 5 de Apocalipse, tinha tomado o título, e já no capítulo 10, o livro, aliás, o vemos aberto aí, o livro. Capítulo 10, versículo 1, vamos ler essa porção, diz: Vi descer do céu outro anjo forte, envolvido, vestido de uma nuvem, com arco-íris na sua cabeça, e o seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. Tinha na sua mão um livrinho aberto, vê? Porque já o tinha tomado no capítulo 5, tinha pego o livro no capítulo 5 de Apocalipse, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando ruge um leão, e quando houve clamado, os 7 trovões emitiram suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela as coisas que os 7 trovões falaram e não os escrevas. E o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, que criou o céu e as coisas que estão nele, a terra e as coisas que estão nela, e o mar e as coisas que estão nele, que o tempo já não seria mais. O tempo do quê? O tempo de redenção. E ele coloca, ele anota aí e escreve de redenção. Ou seja, o tempo da dispensação da graça, do qual, disso na mensagem O Dia da Redenção, nos falou o nosso irmão William Soto Santiago, nos falou disso, que foi pregado no dia 19 de junho de 2008. Mensagem O Dia de Redenção diz: em algum território do Ocidente, separado da América do Norte, surgirá a visão da grande carpa, a visão da carpa sendo materializada, feita, e estaremos escutando o anjo forte. Olhem onde a igreja do Senhor estaria neste tempo final, escutando a voz do anjo forte, quando desce com esse livrinho aberto, e isso, e ele o entrega para esse homem, porque no capítulo 5, olhem aí, nos diz: versículo 8 em diante diz: e quando houve tomado o livro, os 4 seres viventes e os 4 anciões postraram-se diante do Cordeiro. Todos tinham harpas e salvas cheias de ouro de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque tu fostes imolado, e com teu sangue nos redimistes para Deus de toda linhagem, língua, povo e nação, e nos fizestes para nosso Deus reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Vejam aí, estavam cantando o cântico dessa obra que ele realizou, que ele fez quando estava aí fazendo essa intercessão. Mas depois que ele tomou o título, estivemos escutando isso nestes dias, que ele diz que não se cantou o conteúdo desse mistério do 7º selo, não foi cantado porque houve silêncio no céu e não houve cântico relacionado à obra que se estaria realizando, fazendo. Tudo deixou, tudo cessou. Pararam, esses anjos pararam de cantar, não cantaram.
isso que iria estar cumprindo o sétimo selo, iria estar cumprindo na terra, porque quando foi aberto no capítulo 8, vemos que aí houve silêncio no céu. Agora, vejam que esse título de propriedade foi dito que tomasse, vê e toma o livro, vai e toma o livro, no versículo 8. A voz que ouvi do céu falou outra vez comigo e disse, do capítulo 10, vai e toma o livrinho que está aberto na mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui até o anjo, dizendo a ele que me desse o livrinho, e ele me disse, toma-o e come-o, e te amargará o ventre, mas na tua boca será doce como mel. Então tomei o livrinho da mão do anjo e o comi, e era doce na minha boca como mel, mas quando o comi, amargou o meu ventre. E ele me disse, é necessário que profetizes outra vez sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Tudo isto é o que estaria acontecendo quando ele terminasse sua obra de intercessão no céu. E desceria à terra com esse livrinho aberto na sua mão para entregá-lo a um homem para que o coma, o comesse. Lembrem-se que o título de propriedade, o livro dos selos, o livro dos 7 selos, é um livro abstrato. O livro dos selos, o título de propriedade, essa é a revelação da palavra de Deus, é o conteúdo de todos os direitos que Adão perdeu lá na queda no Jardim do Éden, os quais são restaurados nesse tempo, os direitos. Esses direitos são restaurados nesse tempo. Quando ele fala aí, onde nós paramos na mensagem, o dia de redenção, o dia da redenção, diz... Em algum território do Ocidente, separado da América do Norte, surgirá a visão da carpa sendo materializada e estaremos escutando o anjo forte, o Espírito Santo clamando, como quando um leão ruge, 7 trovões emitindo suas vozes e depois dizendo o tempo já não será mais, dizendo que o tempo não será mais. Onde? No cumprimento da visão da carpa. Onde o anjo se meteu, meteu-se, tem um extrato que nós lemos que ele diz, você fará a pergunta, onde o anjo se meteu? Para onde ele foi? Ele meteu-se nesse instrumento que comeu o livro. E, veja, qualquer pessoa poderá dizer, mas, e para onde ele foi? Ele foi e meteu-se dentro desse instrumento, diz o nosso irmão William aí. Agora, vejam como nos está dizendo aqui que no cumprimento da visão da carpa, da tenda, esse anjo forte estaria descendo, estaria falando porque diz que estaremos escutando o anjo forte, consequentemente, este anjo forte estaria velado e revelado nesse instrumento. E esse anjo forte é o Espírito Santo, diz, clamando como quando ruge um leão e 7 trovões, emitindo, produzindo suas vozes. É nesse lugar que foi visto onde os trovões estão produzindo suas vozes e estão dizendo que o tempo não será mais, já não é mais. E vejam, aqui está essa parte que é da mensagem titulada O Livro que um Homem Comeu, que foi pregado em 21 de março de 1982, em Maturim, na Venezuela. E diz... Por isso é que vemos que depois que o anjo forte deu o livro para que o comesse, depois disso você deixa de ver o anjo forte. Onde ele se meteu? Para onde ele foi? Ele meteu-se dentro daquele que comeu o livro. E então toma esse instrumento para através desse instrumento ele se manifestar. Vejam
como é que neste tempo final, toda essa escritura de Apocalipse 10 se estaria cumprindo, se estaria tornando-se, fazendo uma realidade, e Deus estaria manifestando esses trovões sendo falados, para que assim a igreja noiva receba essa fé de rapto, a fé de trasladação. E diz aqui o nosso irmão William, continua dizendo, o tempo não será mais, ou seja, revelando que o tempo de redenção, o tempo onde cada pessoa tem oportunidade, o direito de receber a Cristo como Salvador, terá terminado, acabado, e que Cristo terá saído do trono de intercessão e terá se transformado no leão da tribo de Judá, como quando leão da tribo de Judá, como clama como um leão, é porque já não está como cordeiro nem como sumo sacerdote, senão como rei, como leão, porque ele, como rei, é o leão da tribo de Judá. E se você quer ver o cumprimento dessa escritura, em que tempo? Desde os apóstolos, os 7 anjos mensageiros, e o tempo da brecha, do intervalo entre a sétima era e a pedra angular, em que tempo houve um instrumento, um profeta enviado por Deus no meio da igreja do Senhor, tem proclamado e falou, ou tem falado que seria a voz dos 7 trovões, porque, como ele nos falou ontem, se fosse no tempo do irmão Branham, ele teria que estar falando dos trovões, ou seja, estaria revelando o mistério do 7º selo. E o mistério do 7º selo é o mistério da segunda vinda do Senhor. E esse mistério e seria dado a conhecer para a igreja fora da dispensação da graça. Portanto, na pregação desse mensageiro tinha que haver, tinha de se ter momentos onde esse mensageiro teria que estar falando que o tempo se acabou, terminou. E você procura, busca, e em nenhum dos mensageiros que Deus utilizou, incluindo o nosso amado irmão William Soto Santiago, até os últimos momentos, ele nunca falou dos seus lábios que já não se tinha oportunidade para a salvação, que o tempo da misericórdia se tinha terminado, acabado, e que a porta, que é Cristo na sua primeira vinda, estava fechada. Foi outro instrumento que Deus utilizou para falar e dizer para o povo que a dispensação da graça tinha terminado. E quando ele foi embora, partiu, Deus o levou, porque terminaram os seus dias neste planeta Terra, nesse corpo terreno terrestre. Esse instrumento, esse véu de carne, o qual Deus estaria operando através dele no cumprimento da visão da carpa, e estaria falando e dando a conhecer que o tempo não seria mais esse instrumento, que o tempo de redenção, o tempo da dispensação da graça se acabou. Esse instrumento estaria falando assim. E em nenhum lugar deste planeta Terra poderão achar um ser humano pregador que esteja falando que o tempo da misericórdia terminou, acabou, que já o trono mudou de trono de misericórdia para trono de juízo. E você pode identificar a vinda desse anjo forte no meio da igreja, falando, dando a conhecer que o tempo já não seria mais o que acabamos de ler aqui, dessa escritura, dessa mensagem do dia da redenção, quando o nosso irmão William aí nos fala que estaria emitindo, produzindo suas vozes, como uma das coisas que estaria dizendo é que o tempo não seria mais, ou seja, que estaria revelando que o tempo de redenção, o tempo diz aí, em que toda pessoa tinha a oportunidade de receber a Cristo como Salvador, acabou-se. E isso estarão escutando isso pela boca desse instrumento, estarão escutando isso nos estudos, nas mensagens, para que o mundo saiba que ele já está se revelando, se manifestando para o mundo, como leão da tribo de Judá, como rei de reis e senhor de senhores em sua obra de reclamação. E que
A única misericórdia que Deus estaria enviando para seu povo, porque Ele a enviou na manifestação do Filho do Homem no reverendo William Branham, em misericórdia, diz, no livro de citações, na página ou parágrafo 183, vamos ver se é essa página, onde ele diz: o Filho do Homem está sendo revelado desde o céu. Virá depois de um tempo, irmão Branham, é agora. E eu desejo não fazer isso tão pessoal ou particular nesta reunião. Espero que o Espírito dentro de você, que é dado por Deus, possa ler o que eu estou falando. O Filho do Homem já veio da sua glória e está se revelando a si mesmo por uns quantos anos passados à sua igreja na sua misericórdia, ensinando-lhes sua grande presença, fazendo as mesmas coisas que ele fez quando esteve aqui na terra, revelando-se a si mesmo como ele o fez para Abraão antes da destruição. Ele veio agora em misericórdia, revelando-se a si mesmo para a igreja. Riram dele e escarneceram ele. Na próxima vez que ele se revelar a si mesmo, será no juízo para o mundo e para as nações que se esqueceram de Deus e pecaram na sua forma de graça, no seu dia de graça, melhormente. Bem melhor no seu dia de graça. Ou seja, aqui, o que ele nos falou faz pouco, nosso irmão William, em uma das mensagens, que nos disse o quê? Que esse tempo em que o Filho do Homem estava se manifestando em misericórdia foi no tempo do reverendo William Branham. E vejam onde Deus estaria se revelando em juízo, mas que com essa manifestação, que são os ministérios de Moisés e Elias, que estariam velando-se e se revelando, porque quem opera ministérios é o Espírito Santo, quem opera ministérios, onde estaria Deus manifestando os ministérios de Moisés e Elias, seria no cumprimento da visão da carpa, da tenda, onde já desde 2006 e um pouquinho antes, mas essa porção nós temos aí, onde no sábado 13 de maio de 2006, em Goiânia, no Brasil, ele nos falou e nos diz: eu aprecio e agradeço muito a colaboração que vocês têm ofertado economicamente para tudo que se está fazendo em Porto Rico, que será para benefício de toda a Igreja de Jesus Cristo e do povo hebreu, e também para as virgens insensatas que vão crer num certo momento, num determinado momento. Esperamos ter as duas oliveiras, esperamos ter os dois ungidos conosco nas atividades de Porto Rico e nas atividades que se realizem nesta terceira etapa ou nessa terceira etapa nos outros países e também em Israel. Porque essa manifestação de Apocalipse 11, a manifestação de Apocalipse 10, a manifestação de Apocalipse 19, todas essas escrituras estarão sendo manifestadas nesse instrumento onde Deus estará manifestado em toda a sua plenitude de um determinado tempo em diante. Mas antes disso estará trazendo a revelação, a fé, para o rapto, para que assim a igreja noiva que está pronta, preparada para ser raptada, receba o que ela necessita, o que ela precisa. Depois, as virgens fátuas também receberão benefício, e o povo hebreu, já nesse tempo, dessa manifestação gloriosa, desse ministério de Deus, através desse ministério, o povo hebreu verá essas maravilhas e milagres internacionais e também vão crer. Ou seja, que o que se estará cumprindo, o que a visão da carpa estará cumprindo é a manifestação de Deus no meio da sua igreja, operando os ministérios das duas oliveiras, que é o que ele está ali falando, está falando aí, e isso, aquele que recebe isso neste tempo final. Essa manifestação obtém misericórdia quem recebe essa manifestação, porque a única forma, o único jeito em que a igreja noiva, os escolhidos, as prudentes, vão escapar dos juízos que hão de vir na grande tribulação é porque Deus deixou esses ministérios na sua igreja, portanto, não se tornarão uma denominação, senão que esses ministérios estarão no meio da igreja e, através desses ministérios,
que estão no lugar santíssimo do templo celestial, e isso qual no tabernáculo de Moisés foram vistos aí 2 querubins de ouro, e depois, no templo de Salomão, adicionais além desses 2 querubins, em adição, aparecem mais 2 querubins gigantes de madeira, cobertos, forrados com ouro. E, por quanto tudo que está no templo espiritual do Senhor no céu tem que estar sendo manifestado na etapa que corresponde ou vigente a tudo que ali está no céu, na 7ª dimensão, pois há que buscar o equivalente a isso aqui na Terra e na etapa que correspondente, vigente. E onde estava? No tabernáculo de Moisés, no lugar santíssimo. Onde estavam esses 2 outros querubins de madeira de oliveira cobertos de ouro? No lugar santíssimo. Onde está? Onde estava a misericórdia de Deus durante as eras, pertencente ao tempo da dispensação da graça? No lugar santíssimo estava o assento de ele estava fazendo intercessão aí. Portanto, ao sair do trono de intercessão no céu e transformar-se no trono de juízo, tem que haver um trono de misericórdia na terra, nesse novo propiciatório, para que os escolhidos de Deus, a igreja noiva, obtenham misericórdia. E enquanto se está preparando para ir-se no rapto, tem um lugar onde Deus os olha e através desses olhos, desses 12 ministérios, e olha, e os vê, e tem misericórdia deles nesse tempo que resta, que todavia estamos nestes corpos terrenos terrestres. Porque o irmão Branham aí nos falou desta oportunidade que a igreja noiva tem e a oportunidade que tiveram aqueles que estiveram escutando a mensagem, a palavra, que estavam também em cultos, porque ele fala isso aí, diz, esses profetas estarão aí e farão, página 369 dos selos, esses profetas estarão aí e farão todo tipo de milagres, escurecerão o sol e todas essas coisas através desse tempo. Depois aqueles clamarão para as pedras e para os montes que os escondam da mesma palavra da qual antes tinham zombado, se mofado. Já para esse tempo, essas pessoas que estiveram se zombando, mofando-se e falando um monte de coisas, essa mesma palavra da qual eles tinham rejeitado, e a palavra, onde quer que ela esteja, sempre ela está velada, está revelada através do instrumento que Deus tem nesse tempo, a palavra. Mas vejam, eles já tinham feito tudo aquilo que já para essas pessoas já estava cumprido, isso, ou seja, que eles já tinham feito todo tipo de coisas contra a palavra do verbo, e para isso também foram predestinadas e tinham também que cumprir essas escrituras. Mas vejam, já aqui, pois estamos vendo já aqui recebendo o juízo divino. Depois eles clamarão para as pedras e aos montes que os escondam da mesma palavra que antes tinham zombado, porque agora podiam ver que vinha, e diziam, escondei-nos, ou seja, quando é como a história do vem o lobo, e o lobo nunca aparecia, vem o lobo, e também não aparecia. E até que em uma dessas vezes o lobo veio. Ou seja, se lhes está falando que virá o juízo divino e que a única misericórdia que tem é através desses ministérios, e vão dizer, isso é a mesma coisa, já levam tempo falando assim, dizendo isso, e já chega num ponto onde até perdem o respeito e já perdem
já perdem tudo. Tudo o que corresponde, o que cabe no que diz respeito a temor, e tudo o que diz respeito à parte espiritual. E já aí, como diz que não vai vir nada, nada vai vir, e já quando vejam todas essas coisas que estarão caindo na terra, os juízos divinos, e aí então vejam como ele dizia, mas agora não podiam ver que ele vinha. Vê? Oh, que coisa, verdadeiramente isto é o que estes ministérios estavam falando. Diziam, escondei-nos da ira do Cordeiro. Ele é a palavra, eles tinham zombado da palavra. Vê, zombado da palavra porque a palavra estava feita carne. Ou seja, não sabiam, não se deram conta, não perceberam que a mesma pessoa a qual eles estavam zombando dela, falando mal dela, falando uma quantidade de coisas dela, era o verbo, era a palavra, mofando-se. E quem é a palavra, quem é o verbo? Deus. Eles tinham zombado da palavra e agora ali estava a palavra encarnada. Vejam por quê, onde quer que a palavra esteja, está encarnada, revelada. Eles tinham zombado grandiosamente desses profetas, de uma forma muito grande, mas agora eles tinham zombado, mofado-se desse profeta. E onde é que o irmão William diz que esses ministérios iriam estar operando, trabalhando neste planeta Terra? Em um lugar? Diz que na grande carpa catedral, onde ele diz, esperamos que essas duas oliveiras, esperamos ter os dois ungidos conosco. Aí ele está profetizando desses ministérios que estariam no meio da igreja em uma grande carpa catedral. Mas agora tinha vindo a palavra encarnada. Por que não se arrependeram? Não puderam. Já era muito, muito tarde. E eles conheciam, vê que tem um tempo, existe um tempo. Tinha um tempo de arrependimento. E um tempo onde se lhe dá a oportunidade que se arrependam. Mas lembrem-se que para isso também tem que estar cumprindo-se as Escrituras e nunca vão perceber, se dar conta que estão mal, que estão ruins. Sempre estarão pensando que estão bem e que estão fazendo aquilo que é correto. Para isso, para o qual também são ungidos para isso. Ou seja, creem na mentira do diabo, tal como Judas Iscariotes creu. Mas depois perceberão, se darão conta do grande erro que fizeram. Mas já é e seria muito, muito tarde. Demasiado tarde. Por quê? Vejam que existem muitos que desejam trabalhar em todas as etapas ou fases que Deus está realizando neste tempo no tempo que Deus permitiu-lhes viver na terra. Mas quando Deus cumpre aquilo que Ele prometeu, então não querem fazer nada. Porém, sim, desejam que eles sejam mencionados e que eles apareçam como que fizeram algo no programa divino. Sejam nomeados. Numa mensagem ele falou e diz... Na mensagem, o Evangelho voltará para os judeus, regressará para os judeus, diz assim, é como se entra na história e aparecem os nomes das pessoas que tiveram parte importante na história da família humana no tempo em que cada pessoa viveu. Aqueles que não fizeram nada não aparecem, os seus nomes não aparecem aí, nem com quem trabalharam. Vejam. E essas pessoas, neste tempo final, na era da pedra angular e dispensação do reino, estas pessoas não aparecerão na história deste tempo. E não aparecerão, tampouco aparecerão sob o nome do instrumento que Deus tem neste tempo, sob o nome do instrumento. E ficarão do lado de fora, ficarão de fora dessa obra de reclamação. Não aparecem, seus nomes não aparecem aí, nem com quem elas trabalharam, ou seja, com o mensageiro que está nesse tempo, porque não fizeram nada. Portanto, não há nada
do que escrever deles, com exceção de que tem um grupo de pessoas que ficaram sem fazer aquilo que tinham de fazer no tempo em que viveram, ou seja, seriam mencionados ou nomeados, como vamos dizer, no tempo de Moisés, pois serão, a história vai dizer, como Datã, Abirã e Coré rebelaram-se contra Moisés. E para não dizer de todos os tempos, como no de Jesus, como no de Jesus se mencionará, como no tempo de Jesus seria como os Judas Iscariotes, se fosse mencionar o tempo de Jesus. E em cada tempo que se levantaram contra a obra de Deus, estando, dando-se conta, não percebendo ou não percebendo, conscientes ou inconscientes disso, ficam escritas as coisas bem melhor, ficam escritas coisas que fizeram contra o programa divino e do enviado de Deus para esse tempo. E para isso também são predestinadas, destinados para esse labor, para esse trabalho. E se faltar algo, faltar alguma coisa da qual, todavia, ainda resta alguma coisinha para que eles consigam completamente cruzarem a linha e que ganhem bem merecida a grande tribulação, pois, todavia, restará um tempo onde vão continuar vendo todas essas manifestações desses espíritos da quinta dimensão, combatendo e falando contra, falando mal da obra de Deus e do programa de Deus, porque tem que se cumprir as Escrituras, tem de se cumprir. Eles conheciam muito bem o castigo que lhes aguardava, lhes esperava, tinham ouvido tudo isso. Eles estiveram em cultos como este. Vê que são pessoas conhecidas, são pessoas do povo. E isso é o triste quando ele dizia, quando ele falava que a pessoa teria desejado nem conhecer essas pessoas, nem conhecê-las, porque conscientes de tudo o que vão receber essas pessoas, esse tipo de pessoas, é muito triste, porque o que lhes espera ou lhes aguarda é uma coisa muito, muito difícil, muito dura. Mas para isso também elas trabalharam para isso, lutaram para isso, e cada um luta e trabalha para aquilo que vai receber. Eles estiveram em cultos como esses e tinham escutado todas essas coisas. Estou falando e eles escutam, vê? Porque cada vez que Deus vai, com a sua palavra, Deus vai trazer essa revelação e essa profecia do que eles vão receber. Eles escutarão isso e estarão, consequentemente, cumprindo essa profecia. E hoje se está cumprindo plenamente isto que o irmão Branham está dizendo aí. Tanto neste momento que eu estou falando, hoje, segunda-feira, 2 de outubro deste ano de 2023, como todas as vezes que eu li esta porção, essa parte que eu falei, de todos aqueles que ficam contra o programa divino da visão da grande carpa catedral e da pregação, a mensagem sendo falada dos trovões, a qual está trazendo a fé de rapto para os escolhidos, os trovões, ou seja, que tudo isso hoje está se cumprindo plenamente. Estão escutando tudo aquilo que vai acontecer com eles ou vai vir até eles. Portanto, essa palavra do irmão Branham não cairá por terra. Hoje estamos vendo esse resultado. Estamos vivendo, palpando, pegando e, como toda palavra que um profeta fala não pode cair em terra, também tem que haver pessoas, existir pessoas que cumpram essas profecias. Os escolhidos, ora, são os que estarão escutando e recebendo essa voz dos 7 trovões, que está trovejando, rugindo como leão, preparando-se para a fé de rapto. E aqui, não aparecem aqui, nesse parágrafo que eu estou lendo, nesta porção que o Espírito Santo está falando pela boca do reverendo William Branham, aí não aparecem esses escolhidos, porque aqui está ele apontando, assinalando aqueles que estavam aí também. Não tem desculpa de que a mim não me falaram nada sobre a fé de rapto, a mim não me falaram, para mim não me falaram nada de como seria, isso não era assim como eu tinha escutado, mas então, porque uns estão se preparando e vocês não, e outros não, estão se preparando, vê? Porque são os predestinados, os que já vieram
com esse mecanismo por dentro, esse chip que chamamos de essa percepção profética. É por isso que uns creem e outros não. Tão simples assim. Eles sabiam que estavam encarando as mesmas coisas que esses profetas tinham predito, falado. E agora estou falando, profetizando que toda pessoa que desprezar a misericórdia de Deus hoje pela última vez passará pela grande tribulação. Porém, o tinham rejeitado, desprezaram a misericórdia de Deus pela última vez. E ele escreve aí, Moisés e Elias, ou Elias e Moisés, Elias e Moisés, aquele que recebe a sua mensagem, recebe misericórdia. E quando uma pessoa despreza a misericórdia, a única coisa que lhe resta é o juízo. Pense nisso. Agora vejam que nesta etapa da construção, da qual veio se realizando, se fazendo de era em era, Deus construindo o lugar santo, Deus, e depois para a construção do lugar santíssimo, não se podia realizar a plenitude de Deus, fazer a plenitude de Deus nesse corpo místico de crentes, que é a Igreja do Senhor, até que não fosse construído o lugar santíssimo. Mas agora, vejam, o lugar santíssimo, construiu-se o lugar santíssimo com essas pedras vivas, e agora é o tempo de colocá-los aí. Aí é que vem esses anjos ceifadores, segadores, os ministérios de Moisés e Elias, para colocar essas pedras vivas e fazer essa pesca dessa terceira puxada, de toda essa rede que uma vez cheia, tiram ela para a beira da praia, e aí tiram o que é bom, e aí estão os 153 peixes, estão representados aí. E são colocados na era da pedra angular, essas pedrinhas que são cortadas e seriam colocadas neste tempo no lugar santíssimo. Ou seja, que já, ao estar pronto o lugar santíssimo, ao estar preparado, pronto, aí são colocadas através da porta, pela porta, através do sobe aqui de Apocalipse 4, e entram para fazer parte do lugar santíssimo, o qual, neste tempo final, se cumpre plenamente essa escritura. Poderão escutar, poderão ler com uma quantidade de mensagens que ele falou, do título de propriedade, que ele falou da porta, que ele falou da dispensação do reino, da era da pedra angular, e onde isso tem cumprimento é neste tempo final. Ele estava profetizando, falando aquilo que seria ou aconteceria depois que terminasse a dispensação da graça. E como eu falei em um destes áudios ou conversas destes dias, toda pessoa que ficou interpretando aquilo que o arcanjo Gabriel falou sobre a tomada do título e dá-lo a conhecer ao povo, e essa obra de reclamação como leão da tribo de Judá e os 7 trovões está invalidando e invalidou a obra que Cristo fez na cruz do Calvário, e os benefícios para essa pessoa, para esse indivíduo. Os benefícios para ele, porque Deus não pode fazer lá no trono de intercessão, no céu, não pode fazer obra de intercessão e a obra de reclamação ao mesmo tempo. Ele faz a obra de intercessão, sai, e já o trono é um trono de juízo, onde ele faz esse entrelaçamento no trono humano, na terra, onde aí muda de cordeiro para leão. E se não se fizer eficaz, efetivo, portanto, o pagamento do pecado é a morte. Deus não o vê através do sangue do cordeiro, senão que tem de passar pela grande tribulação ou pela tribulação para serem purificados. Ou senão, e se cruzaram a linha, é pior, porque então, já depois do milênio, seriam destruídos em alma, espírito e corpo. Ou seja, que
Agora, no lugar santíssimo, as coisas são cada vez mais delicadas. E é mais delicada nessa etapa onde nós estamos, porque estamos na construção, já na final da construção, no tocante relacionado a nós como seres humanos, para nos preparar e assim a plenitude de Deus vir a nossas vidas. Estamos na parte das finalizações do nosso corpo terreno, terminações no campo espiritual, falando no campo espiritual, para que Deus entre em plenitude na nossa vida. Vejam, nesse escrito que está aí para o diretor dessa universidade, que foi mandado para o diretor dessa universidade, o Dr. Moreno. Nessa parte, quando eu lia para eles, e eu tenho isso por aqui, quando ele diz que o irmão William, aí ele falou para a pessoa que ele falasse para ela, que ele tem uma trajetória de uns 24 anos de ministério, desde que ele foi chamado pelo Senhor. E assim ele quis que se colocasse aí, ficasse anotado aí, e está realizando uma obra milagrosa no tocante à construção do templo. Tudo isso tem a ver com a grande carpa catedral, mas também com a obra que Deus esteve realizando, fazendo também quando ele estava nesta terra. E vejam, foi parte também, fez parte também e ajuda desse labor, desse trabalho que foi realizado por esse arcanjo Gabriel, foi de ajuda para ele. E já esse lugar santíssimo, o qual o compõem os escolhidos de Deus deste tempo final, ao já estar estarem preparados e prontos, e então são colocados aí nesse lugar, na era da pedra angular, para que assim já esteja o templo inteiro completo e Deus possa então morar em toda a sua plenitude no meio da sua igreja. É por isso que ele dizia: me dê uma igreja, me dê uma igreja. Vamos procurar isso, nós lemos isso nesses dias, ou por esses dias, está no livro de citações. E tudo isso vai se cumprir neste tempo final. Página 6, parágrafo 49. Ó, irmão, me deu uma igreja cheia do Espírito Santo. Deus fará em um ano o que todos os teólogos fracassaram em fazer por 2000 anos. Você espere até que o ungimento da igreja verdadeiramente dê em casa. Acerte em casa. Onde? Em casa. Pois a casa é a família de Deus e neste tempo final é na etapa da era da pedra angular, no lugar santíssimo. Eles têm fé. O remanescente pequeno tem fé. Depois que as portas dos gentios é fechada, vejam que tudo isso acontece depois da dispensação da graça. Oh Deus, ungirá uma igreja então, aquele que esteja sujo, suje-se mais, aquele que é justo, justifique-se mais, aquele que é santo, santifique-se mais, santifique-se mais, e Deus ungirá a igreja com o poder de Deus, e coisas tomarão lugar ou vez, apenas nesse tempo, mas eles não apenas nesse tempo, mas ele está fazendo hoje. Agora vejam que tudo isso é o que estará sendo cumprido plenamente neste tempo final. E essa escritura de Apocalipse 10 é a escritura que está se cumprindo plenamente neste tempo, o qual é essa voz dos 7 trovões trovejando, falando, dando a conhecer que o tempo terminou, que o tempo da misericórdia de Deus terminou, o qual isso as virgens fátuas escutarão e compreenderão que terão de passar pela grande tribulação. A voz do anjo forte clamando como quando ruge um leão. Vamos colocar esse tema, a voz do anjo forte rugindo como leão. Foi para mim um privilégio, um grande privilégio e uma bênção poder enviar essas palavras de saudação a todos vocês lá
em Matamoros. E também durante a semana em Tamaulipas, em São Luís Potosí, em Guadalajara, Zihuatanejo, e também em todos os lugares nos diversos países que estarão reunidos. Podem colocar essas palavras também, e assim, dessa forma, tem estas palavras que eu falei também para todos vocês nos diversos países onde se estarão reunindo. E que Deus continue nos abrindo o entendimento, as Escrituras, para continuar recebendo a fé de rápido, continuar recebendo aquilo que os trovões nos estão falando e que seja escrito, de nós seja escrito, que sejamos como aqueles que pela fé alcançaram as promessas e que estiveram do lado, braço a braço, do instrumento do mensageiro que Deus tem neste tempo. E sejamos a história do lado de Cristo, do Senhor, do ungido, na sua segunda vinda, cumprindo as profecias, cumprindo as promessas, as quais são para você e para mim. E que Deus lhes recompense por todo o labor, o trabalho que estão fazendo e que farão a favor do programa divino. Não trabalhamos para receber recompensas, o fazemos porque nós amamos o Senhor na sua primeira vinda e amamos o Senhor na sua segunda vinda. E Ele prometeu que dará recompensas. Assim que tenham grandes recompensas, grandes galardões no reino do Messias Príncipe, no reino do Filho de Davi, no qual e ao qual somos parte, fazemos parte, pertencemos a esse reino que será estabelecido depois da grande tribulação. Que Deus abençoe e guarde a todos. E ao missionário Miguel Bermudes Marim também, que Deus o abençoe grandiosamente e o guarde, e também as atividades que ele terá lá na Guatemala neste fim de semana, que também sejam atividades de grande bênção para toda a igreja do Senhor. Que Deus abençoe e guarde a todos e continue passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos. Palavras do nosso pastor profeta José Benjamin Pérez.